Olá, boa tarde. Eu me chamo Rúbia, esta é minha colega Carla. Hoje nós vamos falar sobre o movimento estético-literário romantismo. Bem, esse movimento, que teve início na Europa no século XVIII, nasceu em um contexto histórico marcado pela Revolução Industrial, ou seja, pela definição das classes sociais como nós as conhecemos hoje, e pela Revolução Francesa. Então a gente percebe um certo movimento político muito forte, o indivíduo agora se posicionando em busca de uma certa liberdade, colocando as suas opiniões de maneira mais enfática. E é um período que apresenta esse movimento de maneira contrastante com os anteriores. Então, a gente percebe um certo quebrar das características da maneira como nós conhecemos a literatura até aquele momento, né? Eu trouxe aqui algumas características para a gente analisar desse movimento, em comparação também com as obras de José de Alencar, O Guarani e Iracema. Os dois primeiros pontos, né, falam sobre um desenvolvimento de um núcleo central, uma narrativa ampla, refletindo uma sequência. Então, a gente percebe que nos textos existe geralmente um indivíduo como centro, e ao redor desse indivíduo, muitos pontos que vão se desenvolvendo ao longo do texto. Um exemplo é esse relacionamento, esse envolvimento emocional entre Ceci e Peri, que a gente identifica logo no início do texto e permanece durante toda a construção, ainda que esse envolvimento emocional não se concretize tanto como acontece em Iracema, né? Outro ponto é o surgimento de um público consumidor através dos folhetins. Existe uma certa quebra na forma como os textos estavam sendo consumidos naquela época, uma certa acessibilidade. Ainda que seja a elite, né, que até aquela época tinha acesso mais facilmente à alfabetização. Percebemos também o uso de versos livres, versos brancos. Então, em comparação com o racionalismo, com o classicismo, há uma certa libertação com relação à maneira como esse texto vai ser expressado, como ele vai ser exposto, né? Uma exaltação do nacionalismo, da natureza, da pátria, uma idealização da sociedade, do amor, da figura da mulher. A gente percebe ali a construção de um herói. O Peri, ele é aquele homem que é forte, aquele homem que muitas vezes salva a Ceci, enquanto que a Ceci é uma mulher doce, é virtuosa. Então, existe toda uma construção na maneira como esses personagens são. Existe também uma certa idealização do comportamento das pessoas que estão ao redor deles, da paixão, de outros sentimentos. Aí entra presente também a subjetividade, esse egocentrismo, e a gente percebe que há uma quebra com o que vinha sendo exposto anteriormente nos outros movimentos, porque agora há uma certa liberdade para expor isso. Antes, no classicismo e no realismo, era tudo muito na razão, era tudo muito fechado, era tudo focado no intelectual, né? Um pouco mais focado. E há uma supervalorização aí também da natureza. A gente percebe os ambientes, aquela descrição das janelas, da casa, dos momentos em que os jovens tomavam banho de rio ou na cachoeira. Tudo isso, esse elemento ambiente, se torna uma figura dentro da construção, e a gente percebe a descrição desse ambiente como como isso, né? E uma fuga da realidade. Agora, Carla, a palavra está com você. Agora, um pouquinho sobre o romantismo no Brasil. Ele teve início em 1836, com a publicação da obra Suspiros Poéticos, de Gonçalves de Magalhães, mas foi um período que não se consolidou de forma direta. Antes dessa era romântica, o país passou por um momento de transição, que a gente chama de pré-romantismo, que foi um período entre 1808 e 1836, entre o fim do apogeu da estética clássica e dos padrões árcades. Foi um período importante para que os ideais e os valores românticos se consolidassem de forma mais incisiva para a formação da era nacional da nossa literatura. A partir daí, nasceu o desejo de definir uma identidade brasileira e estimular o nacionalismo dos nossos cidadãos. Ou seja, era preciso determinar um símbolo nacional sem a influência portuguesa. Dessa forma, o índio e a natureza brasileira foram escolhidos como símbolo da nação. O índio ele torna-se, então, uma figura literária heróica em harmonia com a natureza exuberante do nosso país. Da mesma forma que essas características que Rúbia falou sobre o romantismo em Portugal, muitas são trazidas para a nossa escola literária aqui no Brasil, que se consolidou aqui no Brasil. Então, a poesia romântica do Brasil, a gente evidencia nas obras características como o egocentrismo, o subjetivismo, o nacionalismo, a exaltação da natureza, a idealização do herói, do amor e da mulher, a vassalagem amorosa e a fuga da realidade por meio da morte, do sonho e até mesmo da loucura. E a gente vai dividir esse período ele se divide em 3 gerações. A primeira é denominada de indianista, a segunda a gente chama de ultrarromânticos, mal do século, ou até mesmo byronista, porque teve influências de Lord Byron, e a terceira a gente chama de candoreira. A gente consegue ver também essas características no conto de Iracema, de José de Alencar.
onde a gente tem Iracema se apaixonando por Martinho, um colonizador. E na obra a gente consegue perceber o uso de termos e expressões que remetem a uma linguagem do selvagem. A gente vê a figura do herói nacional, o índio, fazendo referência a um herói medieval. Então, o índio ele é retratado com características idealizadas. Da mesma forma que Iracema, ela também é colocada nesse lugar de heroína idealizada, já que o autor sempre está comparando ela com a natureza. Mas a gente percebe que as características de Iracema são sempre mais belas. Então, o cabelo ele é negro e mais longo, o sorriso é mais doce, o hálito é mais perfumado, seus pés são mais rápidos, e além de ela ser a virgem dos lábios de mel. Essas são características presentes nas obras que a gente bem. Obrigada a todos.